É um outro dispositivo que faz parte da construção de um sistema de controle, que é trabalhar em áreas onde você tem muita intensidade luminosa ao longo do dia, sensores que percebem aquela intensidade de luz natural e regulam a luz interna para que ela não fique tão forte, né? E para que ela acompanhe. Você gera economia de energia e conforto. Bem-vindos a mais um TeraCast. Aqui nós discutimos as principais tendências e soluções em tecnologia da informação, trazendo até você tudo o que você precisa saber para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. E no episódio de hoje nós temos um tema muito especial para o setor hoteleiro, pois nós vamos falar sobre como a tecnologia pode transformar a experiência dos hóspedes e otimizar as operações, principalmente dos hotéis de luxo no Brasil. E para isso, nós temos a honra de receber uma convidada ilustre. Estamos aqui hoje com a Alana Caram, que é Country Manager da Lutron Electronics, uma empresa que está há mais de 60 anos no mercado, presente em mais de 100 países, desenvolvendo soluções completas para o gerenciamento de iluminação e fazendo parte das tecnologias usadas pelas principais redes hoteleiras do mundo. Muito bem-vinda, Alana. Obrigada, João. Bom dia. Obrigada, Rogério, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o que a gente pode, o que a Lutron pode oferecer, mas o que sistemas de controle de iluminação podem fazer hoje em dia pelas propriedades no geral e principalmente no setor hoteleiro, que normalmente a gente tem propriedades multidisciplinares, né? Não é só o quarto do hóspede, mas a gente vai falar de quartos de hóspede, áreas comuns e áreas onde os empreendimentos oferecem residências com nível de serviço de hotelaria também. Obrigada. Perfeito. E também temos aqui conosco o Rogério Rutledge, fundador da Terabyte, especialista em consultoria e gestão de TI. Bem-vindo, Rogério. Legal, João. Obrigado aí mais uma vez por conversar. Alana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai fazer um bate-papo bem fácil aqui, tranquilo, para a galera conseguir aprender um pouco mais sobre o que a Lutron consegue oferecer para nós. Legal. Bom, Lana, para a gente começar, acho que seria legal se você pudesse contar um pouco sobre a Lutron, falar um pouquinho sobre a empresa e principalmente qual que é a proposta dela para o setor hoteleiro do Brasil. Bom, a Lutron é uma empresa que nasceu há pouco mais de 60 anos atrás e ela foi fundada por um físico nova-iorquino, o Sr. Joe Spira, que é o cara que inventou o primeiro dimmer para controle de intensidade luminosa. Então, lá atrás, na década de 60, a tecnologia da iluminação era ainda dependente das fontes de luz convencionais. Lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas, tudo que durou assim, mais de um século desde a invenção da primeira lâmpada. E na década de 60, ele criou um dispositivo que fazia com que o ambiente pudesse se transformar a partir da variação da intensidade luminosa. Então, durante o dia, um ambiente mais claro, mais propício a determinadas atividades, e durante a noite um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, que remetesse à luz de velas de quando a energia elétrica não existia. Com essa invenção, surgiu a Lutron, que nos últimos 60 anos evoluiu em termos de soluções de controle de iluminação para todo tipo de empreendimento. E quando a gente fala em controle de iluminação e tecnologia de controle de luz, hoje um dos principais pacotes de produto para a hotelaria tem a ver com controle da luz artificial e da luz natural, que muitas vezes não estão no mesmo pacote na hora de se pensar o projeto, mas a gente precisa educar o mercado e os especificadores a trabalharem assim, porque além da fonte de luz elétrica artificial que existe em todos os ambientes, a gente tem as janelas, os vidros, e são outras fontes de luz também. E o portfólio da Lutron hoje ele combina solução de tecnologia de controle para luz artificial e cortinas motorizadas, sistemas inteligentes para controle da luz natural também. Legal. Muito bacana que você já até tocou em alguns pontos aí que a gente vai aprofundar. E quando a gente fala do setor hoteleiro, principalmente hotéis de luxo, o foco gira muito em torno de criar experiência, né? Experiências únicas, experiências imersivas, memoráveis para os hóspedes. E quando a gente fala desse objetivo de criar esse tipo de experiência, o que a gente pode entender que são os pilares dessas experiências nesse âmbito de hotelaria de luxo e quais são os principais pontos que possibilitam
que os hotéis consigam entregar esse tipo de experiência para os seus hóspedes? Bom, falando de hotelaria e dessa experiência, ela é muito mais ampla do que só a experiência do hóspede. Claro, o primeiro momento e o objetivo principal é o hotel ser rentável, e para ele ser rentável, você tem que girar os quartos e o hóspede tem que gostar daquilo e querer voltar. Então, começando pela perspectiva do hóspede, o principal é facilidade, simplicidade e conforto. Então, você vai chegar num quarto de hotel, normalmente você vai passar ali 3, 4 noites, né? Se não for um resort, talvez um pouco mais, mas tudo que acontece dentro do quarto de hotel onde você vai se hospedar tem que ser algo simples de você identificar, ou de qualquer hóspede identificar. Qualquer hóspede, de qualquer país, de qualquer nacionalidade, que fale qualquer língua, tem que chegar num quarto, encontrar um botão e entender que se ele apertar aquele botão, a luz vai acender. Então, não pode ter nada escrito, por exemplo, né? Existe uma tendência de trabalhar ícones, gravação de ícones, um pictograma que remete a uma linguagem universal para que o hóspede chegue e consiga entender o que vai acontecer na hora que ele apertar aquele botão intuitivamente. Não adianta você chegar num hotel e ter um manual de instruções, né? Isso já aconteceu comigo, de estar viajando, chegar num hotel e ter um livrinho do lado da mesa de cabeceira explicando assim, no teclado do lado da cama, aperte o botão 1, pressione 5 segundos, a luz acende. Botão 2, 2 toques. Isso é completamente contraproducente e não agrega nenhuma experiência. Então, essa simplicidade é fundamental. O conforto tem a ver com o hóspede chegar no quarto e ele ter algumas programações e algumas coisas que o quarto vai responder sozinho. Então, você chegou na recepção, fez o seu check-in, automaticamente, o quarto que você vai ocupar, quando você abrir a porta, ele vai te receber com uma cena de boas-vindas. E essa cena, o gatilho dela é dado lá na recepção, por meio de integrações no sistema. Então, a cortina abre, as luzes se acendem a determinado nível, a TV te mostra uma mensagem pré-programada. Então, isso tem a ver com esse conforto. E a simplicidade, poucas áreas de interferência com o usuário, né? Poucos botões, poucas coisas para o hóspede se preocupar em procurar, parar, entender o que eu tenho que fazer aqui. Não, o cara não pode perder tempo com aquilo, tem que ser fácil de operar. Acho que do ponto de vista do hóspede é isso. Só que você falou da experiência como um todo, e aí eu tenho que trazer a parte da operação do hotel para esse contexto. Quando a gente olha para uma propriedade hoteleira que hoje ela é cada vez mais multiuso, não existe só a gestão dos quartos, mas existe a gestão das áreas comuns, muitos restaurantes, área de convenções, academias, garagens, enfim, diferentes setores daquela propriedade que, quando eles têm um sistema de tecnologia de controle de iluminação integrado, é possível reconfigurar situações de uso de um determinado ambiente. A área de convenções, durante a semana, vai estar recebendo um evento empresarial e eu preciso de muita luz e de 4 salões, todos juntos, toda a iluminação respondendo ao mesmo tempo num determinado nível. Mas no final de semana eu vou ter um evento, uma festa, um casamento, um coquetel, eu vou diminuir o tamanho da sala e eu vou colocar aquele sistema de iluminação para trabalhar num nível menor, com uma temperatura de cor mais amarelada, uma luz mais quente. Então, tudo isso, né, está envolto na questão da operação e dessa experiência. Economia de energia é possível através do monitoramento que esse sistema entrega. Você, numa tela da sala do cara de operações ou do facilities, enfim, não sei como chama isso dentro de um hotel, a gente fala facilities, você monitorar quartos, áreas de convenção, áreas comuns, o que está aceso, o que está apagado, onde tem o maior consumo de energia, aonde o ar-condicionado está setado por uma temperatura muito fria e não tem ninguém usando. Então, todas essas coisinhas podem estar juntas, né, e integradas embaixo de um sistema de controle Lutron. Sim. Tá. E tudo isso trabalha para gerar experiência, né? Exatamente como você disse, não é apenas a questão do quarto, né, mas a questão de todas as áreas da propriedade em si. E da facilidade do hotel de gerenciar tudo isso, né, para poder
entregar ali o que ele se propõe a entregar. Eu acho que um ponto legal, João, que a Lana falou, que é uma coisa que a gente fala pouco, é a questão de custo, de economia. A gente sempre, óbvio, traz muito essa questão da experiência do hóspede de viver o lugar gostoso de estar. Mas a hora que a gente fala com hotelaria e com um gestor do hotel, do empreendimento, é legal a gente falar isso também, que a Lana pontuou. A gente consegue gerar economia, a gente consegue fazer com que o hotel seja mais eficiente. Né? Então, tem um investimento inicial, porém, a longo prazo, ele consegue ter um investimento eficiente no controle de energia. Eu acho isso muito legal. Tem alguns cases bem legais no site da Lutron que mostram isso, né? Como que a Lutron conseguiu gerar economia, trazendo muito mais experiência para os hotéis. É bem, bem legal. Muito bom, muito bom. Bom, eu ia entrar exatamente nessa coisa do papel da iluminação, do controle de ambientes, climatização, mas eu acho que você já tocou muito bem nesses pontos em como eles colaboram para a experiência dos hóspedes. Agora, eu queria mencionar que a Lutron tem uma visão muito interessante sobre o controle de iluminação, que até você mesmo exemplificou, que é levar em consideração tanto a iluminação artificial quanto a iluminação natural. E você poderia explicar um pouco como que funciona, né, a integração desses dois tipos de iluminação? Bom, quando a gente tem um sistema de cortinas ou persianas motorizadas e um sistema de controle de iluminação que funcionam em conjunto, a primeira coisa é que isso pode ter uma programação automática de funcionamento através de relógios astronômicos e georreferenciamento que ficam guardados na nuvem ou dentro dos equipamentos, né? A processadora Lutron que está lá instalada, ligada na rede, ela tem um georreferenciamento. Então, aquela propriedade, ela pode ser programada para funcionar a partir das estações do ano ou daquilo que está setado como latitude, longitude, sim, e o sistema vai entender qual é o horário do nascer do sol, o horário do pôr do sol, qual é a fachada que está sendo afetada naquele momento. Claro que no empreendimento hoteleiro isso é menos importante do que no empreendimento corporativo, por exemplo, onde as cortinas têm que trabalhar automaticamente numa fachada de vidro e tal. No hotel, cada quarto vai ter a sua operação, sim, meio que independente, mas a gente pode ter áreas comuns do empreendimento que podem trabalhar dessa forma. Mas existe essa possibilidade de integração e funcionamento automático, por programação horária. A outra possibilidade de integração, quando a gente fala disso, é, de novo, voltada para o conforto e para o bem-estar do hóspede. Você está deitado na cama do hotel e você quer acender uma luz e abrir a cortina. Então, em um único botão do KeyPad, você consegue deixar uma cena programada, e claro, isso é tarefa do projetista de iluminação, junto com quem entrega o sistema de controle, pensar como essa cena vai acontecer. Então, na hora que eu apertar um determinado botão, que pode ser um sol, bom, eu sei que vai estar amanhecendo, eu quero abrir a cortina e levar a minha iluminação de um escuro completo para 20% de intensidade, ou para um abajur aceso, uma sanca acesa. Então, tanto o controle de luz natural quanto a luz elétrica, elas respondem ao mesmo comando. Eu não preciso ter um botão para acender a luz e um botão para abrir a cortina. Ou ir lá, o cara tem que levantar da cama e puxar a cordinha. O que acontece com cordinha em hotel? Estraga, quebra. O cara se pendura, o outro amarrou um negócio. Então, por mais luxuoso que seja o hotel, um sistema de cortina manual, ele demanda muita manutenção. Sim. Quando o sistema é motorizado, e a Lutron tem uma inteligência própria para cortinas de hotel, por exemplo, de trilho, que é um sistema, você chegou no quarto, você vai, automaticamente você quer abrir ou fechar a cortina, você puxa o tecido. Ele entende. Ele entende, e aí ele dá um trigger e o motor funciona. Então, não existe um dano àquele produto, mas só aquela forcinha já faz o motor funcionar e o hóspede percebe que, poxa, é automático. E aí, a hora que ele está do lado da cama, você tem um teclado com um botão que faz aquilo abrir ou fechar automaticamente. Claro que quando você tem isso integrado em cenas, nesse conceito de criação de cenários no quarto de hotel, por exemplo, na hora de dormir, apertar um botão de relax ou night time, ou enfim, uma luazinha, a cortina vai fechar e nessa hora vai fechar o blackout, porque você vai querer dormir sem ter interferência de qualquer luminosidade externa, e as luzes
artificiais vão ou desligar ou entrar numa rampa de dimerização para ir de uma intensidade X a zero ou a quase zero. Então, isso é muito importante na configuração de quartos, principalmente em hotelaria de luxo. E não só hotelaria de luxo, mas aqui eu posso abrir um parênteses para a área de saúde e quartos de hospital, que hoje são tão luxuosos quanto quartos de hotéis, também demandam esse tipo de tecnologia. Às vezes o paciente está lá, ele pode não ter mobilidade para levantar da cama, mas ele quer fechar a cortina. E aí um teclado do lado da cama ou um tablet integrado ao sistema de controle faz com que algumas respostas no espaço aconteçam sem o paciente precisar levantar ou acionar para chamar a enfermeira para entrar no quarto. Então, a gente pode depois até abordar um pouquinho esse aspecto do sistema para a hospitalidade não sendo o hotel, mas sendo o ramo hospitalar. Muito legal, muito legal. É uma pessoa que muitas vezes talvez precise mais do que o hóspede, como você falou, né? O sujeito está ali acamado, se ele tiver uma condição de um botão, e esse ponto que a Lana fala dos ícones no botão, eu acho isso super legal. Então, é um sol, é uma lua, é alguma coisa que é fácil de entendimento. Né? Então, eu aperto o botão ali, sei que a cortina está fechando, que a luz vai apagar, é bem, bem legal. Sim. Bem legal mesmo. Muito legal mesmo, né? E exatamente, né? Às vezes a pessoa está ali, poxa, está num período de internação, né? Até é importante ela ter, até mencionando essa questão do relógio astronômico e dessa conexão com o sistema que sabe, né? As fases do dia, a pessoa poder ter uma experiência ainda de rotina, vamos dizer assim. Exatamente, né? exatamente. Com o amanhecer, poder ter uma entrada de luz natural, né? Então, e você sabe que quando essa entrada de luz natural às vezes não existe, de novo voltando para o ambiente hospitalar, salas de exame ou salas de hemodiálise de longa permanência de um paciente, e às vezes não com uma entrada de luz natural recorrente ou o dia todo, o sistema de luz artificial hoje, ele permite a reprodução do ciclo do sol dentro do espaço construído. Então, as fontes de luz em LED, hoje, algumas, elas já existem numa função que a gente chama de branco dinâmico. Ou seja, eu consigo trabalhar numa mesma lâmpada ou numa mesma luminária, né, num mesmo produto de LED, várias temperaturas de cor. Então, durante o dia, no amanhecer, ela é mais amarelada, a hora vai passando, perto da hora do almoço, ela fica num branco mais frio e depois vai amarelando de novo com o entardecer. Tem um nome, né, Lana? Ciclo circadiano. Ciclo circadiano. Eu aprendi isso, né? A gente acompanhar o ciclo circadiano, e isso pode ser feito de forma automática no ambiente hospitalar, justamente por conta da inteligência que existe no sistema de processadoras de uma solução MyRoom, da Lutron, por exemplo. Então, ninguém precisa fazer nada. O paciente está lá. Se eu cheguei para fazer o meu exame ou a minha diálise às 8 da manhã, mas eu tenho que ficar lá 4 horas, então, às 8 da manhã, eu vou ter uma luz mais amarelada e quando eu sair perto do meio-dia, eu vou ter uma luz mais fria que vai me dar aquela referência do que está acontecendo lá fora. Então, o meu corpo vai trabalhar de acordo com esse ritmo biológico natural. Isso é uma tendência também, né? Que tem muito mais a ver com o ramo hospitalar do que com o ramo hoteleiro. No hoteleiro, a gente não vai ver isso tão presente nos quartos, mas às vezes em restaurantes ou em áreas comuns isso pode acontecer também. Sim, sim. Muito interessante. E no ramo hoteleiro, assim, claro que na experiência de um hóspede é uma experiência ali de relaxamento, de descanso, mas tem muitos eventos de trabalho que acontecem, né? Então, às vezes um treinamento, às vezes um evento você não quer ter uma iluminação tão relaxante. Exatamente. Ou então, né, tão bonita, assim, você quer ter uma luz mais branca, mais que ajude o foco, que ajude o trabalho. Essa flexibilidade da iluminação, ela acontece muito nas áreas de convenções. Então, áreas de uso público no hotel, né? Área de convenção, academia, alguns restaurantes também, porque o restaurante do hotel ele vai ser usado para vários momentos do dia. Tem o café da manhã. Depois, o mesmo restaurante vai servir para um almoço ou para um jantar. E você criar diferentes cenas para aqueles diferentes momentos. Então, de manhã eu preciso às vezes eu tenho muita luz natural entrando e não preciso de tanta luz artificial. Deixo a minha iluminação ali dimerizada num nível baixo, numa temperatura mais quente. Na hora do almoço,
a gente cria uma outra ambientação com uma luz um pouco mais forte, e na hora do jantar, destaque nas mesas, uma luz mais baixa, uma penumbrinha, dependendo da proposta do restaurante. Então, instalar o sistema de controle, além do quarto dos hóspedes, nessa parte de restaurantes e áreas comuns, às vezes é até mais importante do que a própria área locável, vamos dizer assim, porque são áreas que têm um uso mais constante. A eficiência, o retorno sobre investimento que você estava falando, em termos de economia ou de praticidade da operação, vai vir muito mais rápido. Muito legal. Uma coisa que eu lembrei que a Lana falou, às vezes a gente tem num restaurante grande, por exemplo, que tem a iluminação lateral vindo de um lado só, a iluminação toda ela é ajustada porque ali naquele canto direito, na face onde tem luz, eu não preciso ter tanta iluminação artificial. Então, todas as luzes são adequadas para ter o ambiente igual, né? Mesmo tendo uma luz natural que interfere, né? Que traz essa iluminação. Então, a gente consegue fazer essa organização, ter todas as lâmpadas trabalhando. Através de sensores de luminosidade. Sensores. É um outro dispositivo que faz parte da construção de um sistema de controle, que é trabalhar em áreas onde você tem muita intensidade luminosa ao longo do dia, sensores que percebem aquela intensidade de luz natural e regulam a luz interna para que ela não fique tão forte, né? E para que ela acompanhe. Você gera economia de energia e conforto. Porque aquele cara está lá com muita luz natural e aquela luz acesa ainda em cima da mesa e gera um completo desconforto ali. Os sensores de luminosidade são aplicados nesse tipo de situação. É bem legal. Muito e bom. ajusta o ambiente todo. Muito bom isso. Inclusive, eu até vi, dando uma preparada aqui para esse episódio, eu vi um cliente da Lutro, não lembro exatamente qual rede de hotéis, o pessoal da parte de restaurante falando que a iluminação é tão importante quanto a apresentação do prato em si. Sem Então, dúvida. Eles levam no mesmo nível de importância. Sem dúvida. Porque a qualidade dessa luz e como ela está direcionada à mesa ou ao prato é visual. Você come com os olhos antes de sentir, antes do paladar. E para comer com os olhos precisa estar bem apresentado, mas se uma luz ruim está sobre aquele prato, você pode enxergar uma carne que está super suculenta como parecendo uma carne estragada. Uhum. Né? Isso tem a ver com qualidade da luz e intensidade, muito a ver com alguma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais para frente aí, que eu sei que está no roteiro, mas a colaboração entre todos os prestadores de serviço num ecossistema aí de um projeto de hotel, né? Isso faz... Existem hoje tecnologias, falando da comida e contando um exemplo de um projeto Lutron fora do Brasil, a gente tem tecnologias nas fontes de luz em LED hoje que permitem a variação não só do branco, que é o que eu estava explicando, mas do espectro como um todo, né? Todas as cores, o RGBW, né? Red, Green, Blue and White. E é como você consegue a luz branca pura a partir da combinação das luzes coloridas no LED. Quase que o círculo de Newton que a gente fazia na escola e punha na vitrola, lá no ventiladorzinho. E essa tecnologia faz com que alguns ambientes, alguns restaurantes nos Estados Unidos, por exemplo, com tecnologia Lutron, promovam experiências que chamam Dine Under the Light ou alguma coisa assim, em áreas abertas, então áreas externas que você consegue ver o pôr do sol, e aí você tem luzes instaladas ali com o sistema de controle Lutron e uma série de uma sequência de pratos sendo servidos em determinados horários e aquela luz reproduz o que está acontecendo no teu horizonte. Então, eu estou vendo um pôr do sol ali, tem um case no Arizona, que é uma construção do Frank Lloyd Wright, um arquiteto super famoso, chama Taliesin West. É a área que ele era uma casa de campo dele, então a Lutron promove alguns jantares ali, tem toda essa estrutura de luzes que variam a temperatura de cor e o aspecto, para que na entrada, né, a entrada do jantar seja refletida de uma forma, o prato principal com uma outra qualidade de cor que vai reproduzir o que o céu está mostrando ali. É muito legal. Mais alaranjado. Mais alaranjado, mais violeta, mais... Puxa, que legal. E com algumas saturações diferentes no produto LED. Então, na fonte de luz, a gente consegue criar determinadas condições para que uma carne seja mais bem reproduzida para quem está olhando. Assim, você consegue saturar o vermelho e aquilo se
ter um realce que só a luz natural proporcionaria, e nenhuma fonte de luz consegue. Então, particularidades do sistema de controle atrelado à fonte de luz artificial que é escolhida fazem toda a diferença nessa área de restaurantes, por exemplo. Sim. Que legal. Iluminação na alimentação, ali no prazer de ver a comida, né? Como você falou, bem legal isso. Né? Na experiência ali no restaurante de uma forma muito completa, né? E ainda um pouco nessa questão de adaptabilidade, o que os hotéis precisam fazer para conseguir serem capazes de mudar rapidamente a configuração dos ambientes para atender diferentes necessidades, como no caso de mudanças, ou às vezes uma mudança de layout. O que eles precisam ter à mão para poder fazer isso? Bom, primeiro precisa ter uma construção de mentalidade diferente aqui desse pessoal no Brasil. A gente ainda trabalha muito com tomadores de decisão na ponta que não estão diretamente comprometidos com o usuário, com o proprietário, com a marca, com toda uma proposta que existe por trás de construir um hotel com a bandeira Four Seasons, um hotel com a bandeira Hard Rock, enfim. E aí a gente acaba chegando no momento que o cara que está lá só comprando, ele vai não entendendo as conexões, por exemplo, de se usar um sistema de acionamento de luzes sem fio, você vai economizar quantas caixinhas elétricas tem num hotel? Quantos quilômetros de eletroduto, de cabeamento, para você fazer uma instalação elétrica convencional de fase neutro retorno? Quanto você precisa? Mas a gente tem que pensar isso lá atrás. Se a gente prever uma solução de acionamento sem fio para cortina, luz elétrica, enfim, a gente já gera uma outra economia que lá na frente, quando o cara compara um orçamento com o outro, não, mas isso aqui é mais barato, mas isso aqui é burro. Isso aqui não vai te dar uma integração, não vai te dar flexibilidade de modificação de layout e tal. Então, acho que a mentalidade é uma coisa importante que precisa ser trabalhada sempre, todos os dias e eternamente. Sim. Uma outra coisa que acontece, que tem acontecido e essa demanda já vem a partir dos projetistas toda solução de iluminação digital, ela é mais flexível do que uma solução analógica. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem uma lâmpada LED em casa. Essa lâmpada LED que tem um soquetinho e você trocou aquela sua fluorescente compacta por uma lâmpada LED para economizar energia, ela é analógica. Ela tem dentro dela um componente eletrônico chamado driver, que é o combustível do LED, o que faz o LED funcionar. E se esse driver ele é analógico, ele só recebe comando, você liga, desliga, ou você pode até dimerizar num protocolo analógico ali, mas isso não vai te dar muita resposta do ponto de vista de gerenciamento e de flexibilidade. Aí, com a evolução dos protocolos de controle de iluminação e desses combustíveis do LED, existe hoje no mercado uma coisa chamada DALI, que são drivers que fazem aquela luz acender, mas eles fazem aquela luz acender de forma digital, como um endereço de IP. E esse driver DALI, ele recebe e ele manda informação. Então, cada ponto de luz no meu hotel, no meu centro de convenções, no meu restaurante, nos meus corredores, etc., ele é um endereço de IP e ele pode ser comandado individualmente. Ou seja, ele pode ser reprogramado a partir de uma tela de software conforme o uso. Então, se eu tenho um centro de convenções com 4 salas e cada sala tem 100 luminárias, vai ter horas que elas precisam funcionar juntas, as 400, e tem horas que elas precisam funcionar de 100 em 100. E isso é possível numa reprogramação via software. Se eu tenho todas essas luminárias sem esse driver DALI e com um driver analógico, 0,10 volts ou corte de fase, pensando em protocolos de controle, eu não consigo fazer isso remotamente. Eu vou ter que ir lá, um cara vai ter que subir, fazer um andaime, tirar o forro, reconfigurar a instalação elétrica e o cabeamento e a separação dos grupos de acendimento para que eu depois possa mudar o meu espaço. O cara construiu uma parede onde era uma sala de convenções, agora vai virar um restaurante, vai virar uma academia. Então, trabalhar os protocolos digitais de controle de iluminação e de funcionamento da fonte de luz é super importante para dar 100% de flexibilidade. E, além disso, um driver digital, nesse padrão DALI, ele informa o cara de facilities, o gestor,
sobre falhas. Então, o cara chegou para trabalhar de manhã, ele abriu ali, ele tem várias propriedades para avaliar e ele vai conseguir ver com alertas na tela aonde tem uma luz apagada, uma luz queimada, ou um driver em final de vida útil que precisa de uma manutenção preventiva. Então, um sistema digital, ele te manda informações sobre o espaço, sobre o ambiente. Isso é fundamental para ter uma boa experiência e um bom resultado daquela operação. Sim. Uma coisa legal só complementando, né, que hotelaria, se você tem um quarto fechado, é faturamento a menos. Então, toda essa preocupação, desde a história da cortina, eu estava lembrando disso. A história, se você... eu puxei a cortina e a cortina não tem essa proteção, né, que ela mesma percebe que alguém puxou, você poderia ter estragado a cortina. Se você estragar a cortina, ficar 2 dias para consertar aquela cortina, 2 dias a menos de faturamento. Né? Então, essa resposta proativa de um sensor de iluminação para a pessoa falar, olha, eu estou chegando no fim da minha vida útil, preciso ser trocado, isso pode gerar também, voltando a parte de custo, financeiro do negócio, isso evita que você fique com o quarto fechado. Então, eu acho que a gente tem que ter essa pegada também. Também complementando o que a Lana falou, o meu desafio como Terabyte, e a Lana tem me ajudado muito nisso, é a gente construir a venda das soluções da Lutron desde o começo, porque a gente acaba passando por várias etapas, várias empresas. Então, a empresa que trouxe, a construtora, a administradora, então a gente tem que, desde o começo, passar esse conceito, mostrar essas vantagens, porque o que a gente está mostrando aqui são vantagens, né? Para agora, para implementação e para longo prazo. Então, a nossa ideia é construir bem essa venda, né? Que é difícil. Sim. Então, é uma venda trabalhosa, demorada. Para mostrar isso para as pessoas. Então, agradeço muito a Lana, sempre me ajuda. Lana, me ajuda aqui, vem me mostrar. Você sabe que me tem explica de novo esse uma situação aí nessa questão da operação do hotel, ocupado, não ocupado, e o que pode ter uma manutenção. Dentro do sistema MyRoom da Lutron, e o que a Lutron desenvolveu especificamente para aplicação em hotelaria, existe um conceito que é em inglês, ele chama GPD, Guest Presence Detection, que através de um sensor de ocupação, sensor de presença, que ele pode estar no teto, ele pode estar no termostato da parede, enfim, em alguns dispositivos no quarto, ele manda para o sistema de gestão, para o concierge, para o front desk, para o housekeeping, enfim, informação sobre aquele determinado quarto. O cara abre e tem lá todos os andares e todos os quartos. O quarto 501. Bom, o quarto 501 ele está alugado e ele está ocupado. Então, o sensor e a utilização dos botões dentro do quarto pelo hóspede faz com que o sistema perceba que aquele quarto está ocupado. Então, ele está alugado e está ocupado, ali eu não posso fazer nada. Mas eu posso ter um quarto que está alugado e desocupado. Então, não tem ninguém lá, não tem nenhum botão sendo acionado, o sensor não está detectando ninguém. Eu posso mandar alguém para fazer uma manutenção ou um housekeeping, enfim. O próprio hóspede pode escolher, né, se ele quer chamar o housekeeping ou ele quer deixar numa condição de não perturbe, e isso vai aparecer no sistema. Né? Quando isso está integrado e o hóspede aperta o botão não perturbe, se alguém passar no corredor e tocar a campainha não funciona, ela é automaticamente desativada. Então, todos os sistemas de terceiros, a campainha, a fechadura eletrônica, outras coisas que funcionam no ambiente do quarto e no ambiente hoteleiro, elas se integram no mesmo sistema e entregam todo esse reporte. Né? O quarto não está alugado, então ele pode estar fechado para manutenção. E aí o cara vai perceber ali de 100 quartos, 200 quartos, e posso dar um exemplo, talvez a maior instalação Lutron em uma única propriedade hoteleira fica no México, ali na região de Cancún, no Xcaret, que é um resort enorme, acho que são mais de 7 mil quartos, e todos têm um sistema de gestão integrada, porque o cara precisa saber da manutenção. Inclusive, no site da Lutron tem um depoimento do cara da manutenção, falando sobre essa facilidade de entender quais são os quartos que estão ocupados, quais que estão alugados, quais que estão desalugados,
quais que estão bloqueados para alocação porque precisa de uma manutenção. Então, tudo isso é obtido através de um sistema integrado de controle de luz, de TI, de segurança, do acionamento da porta, enfim. Complementa isso que você estava comentando. É bem legal. Essa questão do sensor de presença, a gente estava conversando, né? E a gente fala, o quarto está ocupado por um casal, vamos supor, e a pessoa, do membro do casal sai do quarto. Então você fala, o quarto ele está desocupado? Não, ainda tem uma pessoa lá dentro. Então, e se essa pessoa estiver dormindo e não estiver fazendo nada, ainda assim o sensor detecta, porque o sistema que a Lutron usa para detecção é um infravermelho, é por calor. Não é movimento. Então, a gente não fala em um sensor de movimento, que você tem que entrar, bater 3 palmas, né? É calor. Então, se tiver alguém ali dentro do quarto, deitado, sentado, lendo, enfim, ainda assim... Até se não detectar o calor, pode até ser um sinal. Aí pode, Tá muito bem. Aí aciona um outro... aciona o SAMU. Outro protocolo. A gente tem que configurar isso. É um outro protocolo. E outra coisa do conforto, e que às vezes pode ser através do sensor ou através de um acionamento manual, é a luz noturna de conforto, porque não tem nada mais desagradável do que você estar de noite. Eu sei que em casa a gente também é assim. Aí você levanta para ir no banheiro e aí você não tem luz nenhuma, ou você tem que acender a luz e daí você desperta. É horrível. Então, os hotéis, considerando um padrão de hotelaria de médio, alto, né, e luxo, a luz de conforto noturna ela é obrigatória. Então, o hóspede, ao levantar à noite e ir ao banheiro, ele pode só apertar um botãozinho ali e vai acender uma luz guia de baixa intensidade para levar ao banheiro. Ou, às vezes, o próprio banheiro pode ter um sensor integrado ao sistema que, por programação horária, em determinado horário X, das 10 da noite às 6 da manhã, a hora que qualquer pessoa entrar ali, ao invés de ele acender as luzes, ele vai acender só determinado ponto de luz ou uma luz a uma intensidade mais baixa. Então, isso também compõe a inteligência do sistema para o bem-estar e para a experiência do hóspede. Tem uma outra coisa, Lana, que você me mostrou uma vez, o sensor de luz, quer dizer, a iluminação que tem por trás dos botões também, ela tem um diferencial, né? Da sim, Lutron. sim. Muito legal. Uma das linhas de teclados, keypads que a gente usa em hotelaria, que é a linha Palladium, ela permite essa gravação especial aqui nos botões. Então, vocês podem ver que a gente tem texto, tem ícone, qualquer coisa pode ser gravada aqui. E, quando está ligado, tem um backlight de luz. Existe uma informação que, à distância, eu consigo perceber aquele ícone, aquilo me remete, né, a informação sobre o que aquele botão faz. E embaixo do teclado, esse aqui está montado, tem um sensor de luminosidade. Ou seja, durante o dia, quando eu tenho muita luz, eu preciso de mais claridade nesse backlight para eu enxergar o que está escrito ali. Mas durante a noite, quando tem pouca luz, aquela luz que me informa o que aquele botão faz é muito forte. Sim. Eu viajo assim, a gente leva uma fitinha isolante e aí você sai colando aquelas fitas no LED do ar, no LED do negócio da televisão e tal. Então, a luminosidade desse feedback, ela é variável e quando eu tenho pouca luz, aquilo diminui e à noite aquilo fica bem suave, só o suficiente. E muitas vezes outros sistemas acabam tendo esse feedback de luz, mas ele é estático, ele é duro. Então, à noite vira aquela luz no túnel, assim, super forte. Às vezes azul, às vezes super desconfortável. Então, isso é muito importante e compõe a questão da experiência, do conforto, enfim, coisas que qualquer hotel e propriedade de alto padrão precisa considerar também na implantação. Mas é um detalhe do detalhe da luz do fundo, é um negócio impressionante, né? O que tem ali em prol da experiência do hóspede. Muito Exatamente, legal, né? O nível de consideração com todos os menores detalhes. Você sabe que outra coisa, pegando um gancho até, ou antecipando a pergunta, falando do feedback de luz e dessa experiência do toque, eu consigo, sem olhar para esse teclado, passando a mão aqui, eu sei que tem 2 botões.
E ele eu percebo, né? Eu aperto aqui sem precisar parar e olhar, né? Aqui eu tenho 4 botões, aqui, enfim. A Lutron, por princípios e estratégia também, ela não trabalha com teclados ou interfaces de acionamento do usuário que não sejam táteis. Ainda mais no quarto de hotel, no quarto de hospital. Imagina você chegar e ter uma superfície de vidro ou uma tela touch que você não entra no espaço e... Eu entrei no quarto de hotel, nunca tive ali antes. Eu vou entrar, eu vou procurar um botão na parede. Se algo não acontecer automaticamente, porque a cena de boas-vindas pode acontecer e a cena de retorno, toda vez que o hóspede volta para o quarto e está naquele mesmo check-in, ela também pode estar programada e o cara entra no quarto e não precisa acender nada. Mas, enfim, eu procurei um botão. Se eu tenho uma solução ali que não é tátil, o hóspede tem que entrar, parar, procurar. Às vezes você tem que apertar a tela, abrir. Então, existe uma falsa percepção de que sistemas de controle ou acionamento de iluminação via tela touch são práticos. E eles não são. Eles são confusos. Eles são pouco intuitivos. Seja uma tela touch que vai variar, seja uma superfície de vidro que existe também, que ela nem é touch, mas é um vidro. E aí, para você saber o que você tem que apertar, você tem que parar, olhar, mas eu tenho uma bolinha aqui, outra aqui, outra E muitas aqui. vezes não funciona direito. Não funciona direito. Então, a gente tem um pouco que ajudar o mercado ou também os tomadores de decisão nesse processo a entender que algumas coisas parecem mais fáceis ou mais modernas e tal, e na verdade elas não vão entregar nada daquilo, porque, cara, isso também já aconteceu comigo, eu estar num hotel, e aí tinha era quase um equipamento desse tamanho, uma superfície de vidro, com vários ícones, a cortina era motorizada, tinha a luzinha do abajur, a outra luzinha do banheiro e tal, mas assim, eu tinha que praticamente levantar, sentar na cama, virar, olhar, e aí fazer alguma coisa funcionar ali, né? Sem contar que o feedback de luz também era bem forte. Num hotel de alto padrão, rede internacional, fora do Brasil. Então, eu acho que com esses conceitos, e é o que a gente tem conversado bastante, eu e o Rogério, de como fazer esse approach, como ele conseguir fazer esse approach também com os clientes, é a gente ir desmistificando algumas coisas ou tentando abrir os olhos das pessoas para que aquilo que parece que é super moderno, super legal, não vai ser. Né, no ponto de vista da experiência. A economia de custo hoje, na verdade, no futuro não está te gerando uma economia de custo de longo prazo. Eu acho que a gente tem conversado muito e batalhado muito para mostrar isso. Sim, sim. Muito bacana. E aí entrando, né, exatamente nisso, né, vamos dizer, dessa conversa com as propriedades, como que é o processo de criação dos projetos da Lutron em parceria com os hotéis e até mesmo como você mencionou ali um designer de interior, né, quem está planejando ali os layouts e as estruturas. Como que vocês trabalham normalmente para criar esses ambientes? A nível internacional, a Lutron, por ser uma empresa internacional e com presença global, a gente fala hoje que em pelo menos 126 países do mundo tem sistemas Lutron funcionando. Isso é um ponto positivo, porque as grandes redes hoteleiras, as grandes marcas, elas também estão presentes em vários lugares e vários países do mundo, desde as situações mais remotas e às vezes mais difíceis, né? Um grande resort, Maldivas, Ilhas Fiji, enfim, que são projetos luxuosos e que precisam ter uma solução adequada, robusta, que funcione. Então, a Lutron trabalha a nível internacional diretamente com as marcas, com as grandes redes internacionais. Então, existe esse contato lá em cima. Four Seasons, o que você vai fazer de hotéis aí nos próximos 5 anos? Bom, então vamos trabalhar, quais que a gente tem que trabalhar, quais são os guias, quais são as orientações de projeto, de acabamento, de interiores. Tem um trabalho feito com as marcas, que depois isso entra num guide ou num guia orientativo de projeto, que as marcas vão cascateando para os locais onde vão ter propriedades. Né? E aí, quando isso é cascateado, cada local, e aí isso envolve outras pessoas no processo. Então, a marca internacional vai fazer um projeto, a Rede Belmont vai fazer um projeto de reforma em 8 hotéis no mundo. Bom, a Lutron está falando com a Belmont, definiu, por exemplo, que todos os teclados vão ser dourados. Esse acabamento aqui, ó, porque condiz com
o estilo do hotel, o que aquele hotel quer passar. Então, existe uma padronização em relação a acabamentos, em relação a acionamentos, muitas vezes em relação aos engravings. Então, algumas redes elas querem exclusividade com aquele desenhinho que está no botão. E ele é o mesmo em todos os hotéis no mundo. Por mais que você tenha, às vezes, um hotel urbano, um hotel de praia da mesma rede, as pessoas se identificam com aquela... É um projeto de comunicação visual isso aqui também, né? Então, existe esse trabalho. Conforme isso acontece, vai cascateando, normalmente a gente, nos países, eu acabo sabendo quais são as redes que têm previsão de implantação aqui, e aí a gente começa a fazer os contatos aqui, porque a marca está lá longe, e aqui vai ter um arquiteto, um lighting designer, um empreiteiro, um investidor, um developer, várias, tem aí talvez de 8 a 10 figuras diferentes no processo de decisão e de definição de projetos para a gente ir trabalhando. Por isso é importante também, não só a Lutron como o trabalho institucional, direto com as marcas, mas o trabalho local com os parceiros de integração de sistemas de hotelaria, como a Terra, para a gente ir costurando essa relação. Porque às vezes o cara está lá no guide e chega aqui, tem tanta gente interferindo no processo que o guide ele é desconsiderado. Acontece. E aí outros sistemas entram, outros produtos entram, outra solução entra. E aí quando o hotel está pronto e o pessoal da marca vem aqui ver, aí acontecem outros problemas. Mas às vezes não, e o cara está lá com uma solução tropicalizada, às vezes meio tabajara, mas porque a coisa é tão cascateada e tem tanta gente no meio do processo que as coisas se perdem. Então, quanto mais fortalezas a Lutron tiver nos países principais, onde tem desenvolvimento de projetos hoteleiros de alto padrão e a gente puder contar, melhor, porque aí a gente vai cruzando as informações. Eu falo com a Lutron lá fora, que está falando com a marca, que sabe quem é o arquiteto que vai estar aqui, mas aí o Rogério sabe que o empreiteiro, o construtor, o cara que vai fazer outro sistema complementar de gestão de propriedade, de PMS, ou de segurança, ou de incêndio. Então, as disciplinas vão se unindo e a gente converge para chegar numa especificação. E uma outra coisa super importante que a Lutron fomenta, inclusive, que é qualquer propriedade desse nível, desse padrão hoteleiro, ela tem sempre um negócio que chama quarto modelo, ou mock-up room. Então, o processo de aprovação de acabamentos, texturas, tecido, acionamento, luminária e tal, ele constrói-se um quarto modelo para a marca vir aprovar, para as pessoas aprovarem e tal. Então, quando a gente consegue estar presente no quarto modelo, é imbatível. Porque toda essa percepção de o que parece que vai gerar uma economia lá na frente não vai gerar de fato, quando o quarto modelo mostra isso, com os acabamentos, com a cortina, com tudo integrado, é muito fácil de concluir a venda, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais e melhor aqui e conto com essa parceria com a Terra para isso, que a gente achar esses quartos modelo. Vamos montar esses pontos de teste, né? Para todos os tomadores de decisão entenderem as diferenças. Sim. Isso é importante. Sentirem a experiência em primeira mão, né? Você sabe, João, que a história da Lutron com a Terabyte é relativamente recente. Né? A gente trabalha já há mais de 20 anos com tecnologia. Minha mãe trabalha há muitos anos na hotelaria, conhece muitas pessoas, e eu estava conversando com um amigo, o Francisco, da Brazilian Host. E falei, Francisco, eu quero me aventurar nesse mercado porque eu acho que a gente tem condições. A gente já tinha feito trabalhos de tecnologia para uma outra marca, para um hotel especificamente. E aí o Francisco, que conhece muito de hotelaria, na hora falou assim, seu negócio é com a Lutron, vai atrás da Lutron. Porque o que você está querendo vender não é o dia a dia, não é aquela coisa, é um negócio pontual, pensado e tudo mais. E nós, da Terra, a gente tem um diferencial que é muito contato com arquitetura. Né? A gente tem muitos clientes do universo da arquitetura. E aí eu fui conversar com a Lana, prontamente me atendeu, eu falei, Lana, eu quero entrar nisso daqui, eu tenho esse know-how, tenho esses contatos. E aí a Lana falou assim, joia, vamos para a hotelaria, eu preciso de um parceiro que me ajude com isso, né? Existem outros, mas
vamos focar na hotelaria. Eu falei, show. E de lá para cá a gente vem construindo isso. Então, toda vez que tem um projeto, alguma coisa, eu vou lá na arquitetura, eu vou lá no começo. Falou, arquitetura, deixa eu conversar com você, deixa eu ver aí o que vocês têm desse projeto, para que a gente lá no começo, na arquitetura, a gente mostre essas vantagens. Essa questão do sem fio que a Lana falou, isso é um baita diferencial. Porque se ele vem na especificação, a arquitetura imaginou que é sem fio. Chega num dado momento, num dado decisor, ele fala, não, sem fio nada, o com fio é da outra marca X, é mais barato. Só que ninguém pensou que tinha que ter um caminho para o fio. Uhum. Então, a gente já teve um projeto que foi assim, falou, e agora? Eu vou rasgar todos os quartos de forma improvisada? Ou vou ter que voltar e rever o projeto, né? E esse é o nosso desafio, é ir lá na arquitetura, começar a mostrar essas vantagens e depois acompanhar todo o projeto, porque aí vai passar para outros decisores. Começar do começo. Se a gente sai junto, e é uma disciplina que precisa estar pensada desde o início, porque hoje qualquer projeto de tecnologia, ele incorre em vários projetos complementares, não só a parte de infraelétrica, ou sistema de controle, ou cabeamento de dados, ou um quadro centralizado, enfim. Mas todas as outras disciplinas de tecnologia têm que estar previstas ali no projeto. Vai passar no forro, vai estar na marcenaria, aonde o driver da luminária vai ficar alojado. Eu tenho luminária com driver remoto, ou lâmpada, ou sanca, aonde vai ficar aquilo? A cortina, o trilho da cortina, ele vai estar embutido, ele vai estar sobreposto. Então, começar do começo, e aí o ciclo de projeto é longo, mas a gente tem que começar hoje para daqui 4 anos a gente colher um projeto de uma propriedade gigantesca que vai gerar uma receita inicial, mas mais importante que isso, ela vai gerar recorrência de manutenção e prestação de serviço e atualização de sistema, treinamento da equipe. Então, o sistema da Lutron ele é muito simples e numa implantação, ao final de cada implantação, a equipe do hotel vai receber um treinamento da Lutron ou da Terra para entender ali como operar, como fazer uma reprogramação, como é que o cara do centro de convenções reorganiza os grupos de luminária para um evento A ou um evento B. Se eu tenho um sistema que faz o ciclo circadiano, como é que eu coloco ele numa programação automática ou eu seto ele para manhã, tarde e noite? Então, isso é muito importante nos parceiros que a Lutron escolhe, né? Essa disponibilidade de equipe técnica, de um atendimento 24/7, presença de campo, capilaridade nacional. Então, o cara que tem um projeto de um hotel em Teresina, ele tem que poder contar com alguém que, mesmo à distância, possa fazer um acesso remoto no quarto 802 e ver como é que está funcionando o ar-condicionado, as luzes, a cortina. Isso é possível dentro de um sistema integrado de controle de gestão, como os que a Lutron faz. Né? O Rogério não precisa ter uma filial em cada estado do Brasil. Ele tem que ter uma equipe técnica capacitada em qualquer lugar que possa fazer um acesso remoto, que o sistema permite, é tudo base nuvem, e aí fazer ajustes se precisar, alterações, conseguir prever com o proprietário ou o operador daquele hotel quantas peças de reposição precisa ter lá no almoxarifado do cara, lá em Teresina, em Belém. Quantos sensores, quantos teclados sem fio ou quantas reposições de botão. E esse cara tem que saber mexer nisso de forma muito simples, porque se alguma coisa falhar, o próprio cara da manutenção do hotel vai lá e troca um keypad, né? Troca um sensor, vê se troca a pilha do sensor, que é sem fio. Enfim, coisas muito simples e que vão, num primeiro momento, de tomada de preço, podem parecer impeditivas, mas, na verdade, elas só vão trazer facilidade lá na frente, além dos períodos de garantia que a Lutron entrega, dos teclados que, mesmo em hotéis perto do mar, não vão enferrujar. Esse sistema a Lutron utiliza em barcos, embarcações, iates de luxo, que também não deixa de ser uma parte de hotelaria. Sim. Fora do Brasil, na Europa, tem vários estaleiros que só trabalham com sistemas Lutron para os barcos. A gente tem alguns no Brasil que já foram feitos com Lutron, assim, sistema centralizado, teclados com acabamento personalizado, enfim. Então, essa robustez é importante também.
A gente aprendeu um pouco quando um dos nossos técnicos fez um curso e ele voltou e ele falou assim, nossa, é igual uma rede de computador. Você tem o processador central, tem o switch, isso falando o nosso nome, né? Tem cada lâmpada um IP, né? Tem o seu MAC address e tal. Então, isso está muito dentro do nosso universo, né? A tecnologia. E aí, o que a Lana falou é legal, porque a gente tem o viés de tecnologia, a gente vende tecnologia. Então, muito conhecimento e tecnologia, às vezes, que falta para o implementador, a gente tem. Saber o que é uma VLAN, uma porta, coisas ligadas à rede, a gente consegue estar um passo à frente, né? Então, isso nos ajuda aí a tocar os projetos e ajudar os hotéis também. Com certeza. Inclusive, se você puder expandir um pouco nesse ponto, Rogério, como que a Terabyte apoia os hotéis, tanto na implementação dos sistemas da Lutron, quanto na capacitação do pessoal para usar essas tecnologias de uma forma eficiente, usar elas da forma correta? Pô, legal, João. Eu acho que a gente, pensando na Terabyte junto com a Lutron, a gente tem que pensar desde o começo, que é a especificação, é esse trabalho de ajudar a entender o que vai ter. Depois, a venda e instalação, então deixar tudo funcionando de acordo com aquilo que foi combinado, né? E, por fim, a manutenção desse sistema. Como a Lana falou, é algo que a gente consegue fazer remotamente, né? Via VPN, conecta lá e refaz toda a programação e tudo mais. Então, nós conseguimos fazer a manutenção preventiva desses hotéis, manter tudo funcionando, e isso mesmo estando à distância. Então, a gente consegue entregar todo o ciclo, desde a especificação do projeto, a parte de venda, instalação e manutenção. Perfeito, perfeito. E qual que é o impacto que vocês percebem nos hotéis depois que eles passam a usar os sistemas da Lutron? O que vocês veem que muda, que vocês recebem de feedback? Uma das coisas que a gente ouve, assim, do que tem implantado aqui no Brasil é facilidade e justamente essa percepção de economia a médio prazo, né? De não ter que ficar fazendo reposição de produto, quebrou, queimou, enfim. O produto da Lutron ele é muito robusto em relação a isso. Não ter a reclamação do hóspede em relação a como operar, né? Então, normalmente o hóspede, quando ele está frustrado com alguma coisa, ele vai lá e reclama. E se ele reclama de alguma coisa específica, essa reclamação vai voltar para a marca, né? O termostato não funcionou, apertei um botão, não aconteceu nada. E muitas vezes tem muitos quartos de hotéis que hoje você chega e você aperta um botão e ele não faz nada. Você tem que ficar testando para chegar em um botão que faz alguma coisa. Então, a solução mais simples, ela traz esse benefício também, né? Pensar em poucos botões, poucas coisas no acionamento. A parte da gestão de áreas comuns, eu acho que é onde a gente tem um feedback melhor ainda. Tem algumas áreas de convenções aqui em São Paulo com sistemas Lutron e luminárias com driver DALI digital, gerenciamento, enfim. É um feedback muito positivo em relação a como reconfigurar aquele espaço. Então, não vou falar de uma rede de hotéis, mas vou citar um exemplo aqui em São Paulo. Todo o complexo do Center Norte, a área de exposições ali, ele tem um sistema Lutron de gerenciamento e um sistema DALI nas luminárias. O cara da operação, conforme os galpões estão locados, ele reconfigura a quantidade de linhas de luminária que vai acender, porque às vezes ele aluga meio galpão. Meio galpão, ele põe uma cortina ali, uma divisória, e as luminárias que estão da divisória para trás, ele nem acende. Ele reconfigura aquela parte ali para acender durante aquele evento e para acender, por exemplo, quando a gente tem um evento que é uma feira de iluminação, que chama Expo Lux, todos os estandes têm muita luz. Então, aquela luz do galpão, eles não precisam. Então, o cara dimeriza e deixa ali a 50%, a 40%. Então, é o que a gente pode oferecer, por exemplo, em áreas comuns, na hotelaria, né? Mas para a gente não falar de nenhum hotel em específico, estou usando um exemplo similar. E é um feedback muito positivo, de muita facilidade de quem opera, que isso é o importante. O cara que fica ali todo dia mexendo no sistema, ou o cara que tem que ir lá correr para trocar uma lâmpada, para mexer em alguma coisa, aquilo dá uma tranquilidade para ele, diferente da maioria dos sistemas, né? E mesmo sendo algo que a Lana falou que dá para fazer muita coisa, é muito fácil. É muito intuitivo de se fazer, né? Então,
Isso ajuda também o pessoal do dia a dia, né? O cara que está ali, né, com a mão na obra, prestes a abrir para um evento, ele tem que ter uma coisa fácil. Não pode ele vai programar, abrir Ou o ele tem que chamar, vou né? chamar o engenheiro que vai vir aqui, que tem 48 horas para responder, que precisa chegar, botar o computador, acessar. Então, isso é muito simples com o sistema Lutron. E quando as pessoas, na verdade, querem entender um pouco melhor disso, às vezes tem dúvidas, né? Muitas vezes essas propriedades que já têm sistema Lutron não permitem essas visitas, mas a gente consegue fazer acessos remotos. Então, em demos virtuais da solução, ou até visitas virtuais aos showrooms e aos experience centers da Lutron fora, né? No Brasil a gente não tem nenhum, mas fora do Brasil a gente tem alguns. O Rogério já fez um tour virtual legal, em Londres. Pelo quarto de hotel que a gente tem no Experience Center de Londres, e é muito esclarecedor. Então, visualizar tudo isso que eu falei agora, por exemplo, a cortina que você puxa e ela aciona sozinha, a cena de boas-vindas quando você abre o quarto pela primeira vez e tudo acontece de forma automática. O Guest Presence Detection, quando a pessoa sai do quarto e não tem ninguém ali, as luzes e o ar-condicionado vão automaticamente para um determinado setup, né? Então, é possível a gente oferecer esse tipo de experiência virtual para quem está começando ou está pensando no projeto, para os arquitetos, para o lighting designer, para o dono, para o investidor, enfim, para toda a cadeia da obra aí, né, do projeto. É verdade, isso aí é um bom ponto e é fácil, né? A gente marca, faz online, o sujeito fica lá à nossa disposição, é muito legal, muito legal. E ele vai mostrando todos os itens em meia hora, 40 minutos, dá para ver tudo, bem, bem legal. Legal. Um diferencial bem legal. E aplicações realmente das tecnologias da Lutron não faltam, né? Ela está presente aí nas principais redes hoteleiras do mundo. Você poderia contar, ou pelo menos dar alguns exemplos de alguns cases legais no nível internacional? Sim. Que poderiam servir até de inspiração, claro, né, para as redes brasileiras ou para as unidades brasileiras? A gente tem, eu comentei da rede Belmont e é um fato, tem 8 hotéis atualmente em reforma e renovação no mundo e eles estão todos com sistema Lutron, passando por um retrofit. A gente tem alguns hotéis da rede Hard Rock também com sistemas Lutron. Aqui no Brasil, o primeiro a ser implantado deveria ter Lutron. Lá na Ilha do Sol, tem alguns problemas aqui que não passam pelo sistema, mas passam pelo desenvolvimento e como a marca está atuando aqui com investidores, etc. É um outro problema, mas isso vai ser retomado. Alguns hotéis da rede Hilton, o Xcaret, que eu falei, no México, a região do México, ali, Riviera Maya, Cancún e o Caribe, são muito frutíferos para os sistemas da Lutron. Então, tem muitos hotéis ali, Caimã, Aruba, Barbados, Cancún, com sistemas Lutron nas bandeiras internacionais. A rede Marriott, Sofitel, Hilton, Six Senses, Four Seasons. Então, todas essas redes têm sistemas implantados na maioria dos hotéis no mundo. Tem algumas redes menores e locais. Então, na Europa tem uma rede local chamada Z Hotels, que tem hotéis em Londres espalhados. São hotéis menores, mais econômicos, mas com sistema Lutron, com solução sem fio, com cortina a bateria, por exemplo, e não cabeada, que é uma solução mais eficiente numa reforma, quando o cara não vai passar um cabeamento. Aqui no Brasil a gente tem a rede Fasano, que a maior parte dos empreendimentos tem solução Lutron instalada, num grau menor de integração e inteligência. Muitas vezes são instalações onde só a experiência do hóspede está contemplada ali, então é só o quarto em si, cenas e teclados, e não tem a parte de conexão. Muitos quartos do Einstein aqui, eu falei de hospital, eu acho que é um case para Lutron a nível internacional, porque a gente não faz tanto hospital quanto a gente tem fomentado aqui no Brasil, mas sim, lá a gente tem um projeto a longo prazo de renovação de vários leitos com solução Lutron, integrada a todo um sistema de software e de gestão hospitalar que passa pela parte da integração de outras disciplinas. Que mais? De hotéis, assim. A rede Mandarim tem muitos hotéis na China e no Oriente, assim, com soluções Lutron completas, cortinas, áreas comuns, a parte de residência,
tudo dentro de uma única plataforma de gestão operacional. É bacana porque muitos desses hotéis, a Lutron acaba fazendo estudos de caso e filmando. A gente tem uma biblioteca muito bacana de depoimentos e de histórias desses hotéis no canal da Lutron no YouTube. Inclusive do Chicarré, que é um dos que está mais próximos da gente aqui. Rede Ritz-Carlton, no México também tem alguns bem bacanas com solução Lutron. Há 2 ou 3 semanas atrás, a gente faz alguns eventos a nível internacional que a gente chama de Open Doors. Então, quando tem um hotel com solução Lutron instalada, qual é o objetivo? Fazer uma grande inauguração e chamar outros desenvolvedores de projetos hoteleiros, construtores, arquitetos, para conhecer aquela solução implantada. Então, no início de novembro, teve um evento dessa forma no Hotel Mandarim Oriental, em Londres, no Mayfair, que foi recentemente inaugurado. Tem um vídeo já nos canais. Eu estou esperando para a gente fazer um hotel aqui, fazer um grande verdade. Open Doors. Nosso, né? Exatamente. Com depoimentos, né? Muito bacana. São em torno de 55 mil quartos de hotel instalados com sistemas Lutron no mundo. Talvez seja a maior base instalada de uma empresa que promove sistemas de controle de iluminação. Existem outras empresas? Sim, lógico. Mas em quantidade de quartos e leitos instalados, como a Lutron, acho que não tem nenhuma. A gente faz essas apurações aí anualmente e estamos na liderança. Bom, e estamos chegando aqui perto do final aí da nossa conversa. Só um ponto que eu acho que é muito importante salientar é que os sistemas Lutron, eles não vão contra, de forma alguma, todos os outros sistemas que os hotéis usam, né? Os BMS, PMS, aí, Property Management System, Building Management System. Então, isso também, a integração é muito fácil. Sim, né? É algo que não vão com muito, pelo é contrário, feito de uma eles forma são muito fácil. desenvolvidos para conversarem com todas essas outras disciplinas. E hoje em dia existe um protocolo também universal, assim como o driver DALI digital para fonte de luz, protocolo de integração universal é o BACnet. Então, todas as soluções Lutron que permitem integração, elas falam BACnet nativo com qualquer outra disciplina. Aí o Rogério, melhor do que eu, vai poder falar de todas as outras coisas que ele faz, com como essas coisas se conversam, né? Qual é a língua universal que essas disciplinas falam. E acho que Claro, não. falamos de BACnet, né? Quando a gente entende de outros sensores, outros sistemas até, né? O que a gente consegue fazer é essa integração. A parte de rede, que é onde a gente tem um conhecimento mais forte, a gente consegue fazer com que várias redes, e aí quando você entra no hotel, você imagina que você tem a rede Wi-Fi, a rede administrativa, a rede da parte comum, e tem a rede dos dispositivos que estão lá dentro. Né? Tem a rede também que a gente pode usar e usa para o acesso externo, que é uma rede separada. Então, o que a gente faz? Põe todo mundo para se falar, né? Põe todo mundo na mesma língua. Isso a gente consegue fazer. Legal. E para a gente finalizar, qual mensagem final que a gente pode deixar para os gestores hoteleiros, para as pessoas que estão pensando em implementar tecnologia para melhorar a experiência dos seus hóspedes? O que é importante deixar para esse pessoal? Eu acho que ter a mentalidade e buscar as soluções mais atuais, conhecer as soluções, ter curiosidade e não trabalhar com o que é mais confortável. Mas, além disso, para a pessoa, né, a gente pode ajudar essa curiosidade a ser aguçada, que é façam os quartos modelo. Procurem a Lutron, procurem a Terra, vamos trazer os projetos para a gente, desde o começo, montar os mockups. Eu acho que experiência de tudo isso, do controle, do sistema integrado, das outras disciplinas, sem o mockup, muito difícil. A gente perde muito, a gente vai ter que gastar muito mais energia e, às vezes, desperdiçar energia, porque o projeto não vai ser convertido com sucesso. Então, trazer todos esses players para o quarto modelo e contar com a Lutron, com a experiência internacional da Lutron, com os cases internacionais que a gente tem, fundamental. E a Lutron, né, eu representando a Lutron no Brasil, estou à disposição para a gente discutir os quartos modelos, mockups, projetar isso, e o Rogério junto para fazer as implantações. Eu acho que a mensagem é bem essa. Deixa a gente mostrar, né? Deixa a gente mostrar o que tem de oportunidades, né? E espero que vocês tenham interesse e entrem em contato com a Terra.
É isso aí. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? Tendo interesse, se vocês estiverem nos acompanhando aí, podem entrar em contato direto com a Terabyte, pois o pessoal está pronto para apresentar e implementar essa solução. Isso aí, exatamente. Legal. Bom, Lana, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado agradeço. por compartilhar todas essas informações aí sobre as soluções da Lutron para o setor hoteleiro. Rogério, muito obrigado, como sempre, pela oportunidade, pela gente ter essa ótima conversa aqui. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Caso você esteja no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, siga o TeraCast e curta esse episódio. Você pode encontrar a Terabyte no LinkedIn e no Instagram, os links estão na descrição do episódio. Você também pode acessar o nosso site, terabyte.com.br, e lá você vai encontrar em detalhe todas as soluções que a Terabyte oferece, também em parceria com a Lutron, além do nosso blog, no qual nós entramos em profundidade em diversos assuntos relacionados à tecnologia e gestão de TI. Inclusive, se você tem alguma demanda de TI específica e quer receber uma consultoria gratuita com os nossos especialistas, tem um link específico para isso na descrição desse episódio, onde você vai falar diretamente com o nosso time pelo WhatsApp e nós vamos alocar um consultor para conversar com você, entender exatamente qual que é o seu desafio e propor a melhor solução para a sua empresa, levando em consideração principalmente o melhor custo-benefício. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do TeraCast.